Olá! Você sabia que o Alzheimer não começa de repente e que muitas vezes os sinais aparecem no nosso dia a dia sem a gente perceber? Antes mesmo do diagnóstico, a mente e o corpo dão vários sinais de alerta pra gente. É sobre esses sinais que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fique atento a cada detalhe desse vídeo, porque muitos desses sinais podem estar aparecendo no seu dia a dia e você não sabe, e quando perceber, pode ser tarde demais. Hoje eu vou revelar os 6 sintomas silenciosos que podem dar o indício total de um futuro Alzheimer. Se você tem alguém na família que anda esquecendo de algumas coisas, anda repetindo algumas coisas, falando diversas vezes, sem ela mesma perceber, vai começar a maldar que isso pode ser sintomas, talvez um dos primeiros indícios do Alzheimer. Mas não é só isso. Fique atento nesse vídeo, preste bastante atenção, faça algumas anotações se preciso, porque muitas coisas que nós vamos falar no vídeo de hoje podem mudar a tua vida para sempre. Eu digo mais uma vez, não subestime esses sinais, por menores que eles sejam, podem ser totalmente cruciais para fazer uma mudança severa na sua vida. Mas se acalme, tem solução. Você já parou para pensar que os primeiros sinais de demência podem ser tão sutis que passam despercebidos no dia a dia? Muitas vezes aquilo que parece apenas uma distração, uma perda de memória normal da idade, ou até mesmo um descuido comum, pode ser o início de algo mais sério. O Alzheimer e outros tipos de demência não começam de repente. Eles dão pequenos sinais, silenciosos, mas persistentes. E quanto antes identificarmos, maiores são as chances de retardar a evolução, proteger o cérebro e até ganhar qualidade de vida por muitos anos. Hoje você vai descobrir 6 sinais iniciais que nunca podem ser ignorados. Alguns deles podem estar acontecendo na sua rotina ou na de alguém próximo. E perceber isso pode mudar tudo. Antes de falar dos sinais em si, é importante entender. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva. Isso significa que o cérebro vai, pouco a pouco, perdendo conexões entre os neurônios. Esse processo não acontece de um dia para o outro. Ele pode começar até 10 anos antes do diagnóstico oficial. Por isso, reconhecer os sinais precoces é como enxergar um aviso silencioso do corpo. E aqui vem o detalhe. Não é qualquer esquecimento que significa Alzheimer. Esquecer onde deixou a chave ou qual era o nome de um ator de novela pode ser normal. O problema está quando esse esquecimento atrapalha atividades simples do cotidiano, como pagar contas, seguir uma receita que sempre soube de cor ou até se perder em lugares conhecidos. Agora vamos explorar esses 6 sinais com bastante atenção. Primeiro, perda de memória que interfere no dia a dia. O esquecimento constante é o sintoma mais conhecido, mas o que diferencia é a intensidade e a frequência. Não se trata apenas de dar um branco de vez em quando, é esquecer informações recém-aprendidas, repetir a mesma pergunta várias vezes, ou esquecer compromissos importantes. Esse tipo de perda de memória afeta o funcionamento da rotina. Exemplo, a pessoa esquece que já almoçou, esquece de tomar os remédios, mesmo usando lembretes, ou repete as mesmas histórias várias vezes em um único encontro. Segundo, dificuldade em planejar ou resolver problemas. Outro sinal precoce é perder a capacidade de organizar tarefas simples. Pessoas que sempre souberam lidar com contas, listas de compras ou planejamentos começam a se confundir. Até uma receita de bolo que era feita há anos pode se tornar um desafio. Isso acontece porque a demência atinge áreas do cérebro responsáveis pelo raciocínio lógico e pela memória de trabalho, que é a memória usada para segurar informações temporárias na cabeça. Terceiro, confusão com tempo ou lugar. A pessoa pode se perder em lugares conhecidos, esquecer o dia da semana ou não conseguir acompanhar a passagem do tempo. Um exemplo clássico é sair para ir ao mercado perto de casa e não conseguir voltar sozinho. Outro é não saber em qual mês ou ano está, mesmo quando nada mudou na rotina. Esse sintoma costuma ser um dos mais preocupantes para os familiares, pois aumenta o risco de acidentes e desaparecimentos. Quarta, alterações no humor e na personalidade. O Alzheimer não mexe apenas com a memória, ele também afeta a
forma como a pessoa se comporta. Mudanças bruscas de humor, irritabilidade sem motivo, apatia ou até desconfiança exagerada podem ser sinais de alerta. Um idoso, sempre calmo, pode passar a ter explosões de raiva. Alguém alegre pode ficar triste ou indiferente. Essas mudanças acontecem porque regiões do cérebro ligadas às emoções começam a ser afetadas. Quinto, problemas de linguagem e comunicação. Outro sinal precoce é a dificuldade em encontrar palavras, construir frases ou acompanhar uma conversa. A pessoa pode começar a usar palavras genéricas como coisa ou negócio com frequência, porque não lembra o termo correto. Em alguns casos, até acompanhar uma simples conversa se torna desafiador, porque ela se perde no meio do raciocínio. Sexto, perda de iniciativa e isolamento social. A pessoa começa a perder o interesse por atividades que antes eram prazerosas. Pode evitar encontros, deixar de lado hobbies ou se afastar da família e dos amigos. Esse isolamento nem sempre é percebido como um sintoma. Muitos pensam que é falta de vontade, mas pode ser um sinal claro de que algo está errado no cérebro. O mais importante aqui é entender algo fundamental. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de intervenção e de preservação da qualidade de vida. Muita gente acredita que o Alzheimer e outras formas de demência aparecem de repente, mas isso não é verdade. O cérebro começa a dar sinais silenciosos anos antes, e se nós aprendermos a interpretar esses sinais, podemos agir a tempo. Existem diversas estratégias que a ciência já comprovou capazes de retardar o avanço da doença. Entre elas estão mudanças na alimentação, uso de suplementos adequados, prática de exercícios físicos regulares, exercícios para o cérebro e até mesmo ajustes no sono. O cérebro, apesar de ser um órgão altamente complexo, responde muito bem aos cuidados do dia a dia. E aqui vem um ponto essencial, não é só questão de genética. Sim, se alguém na sua família teve Alzheimer, você pode ter uma predisposição maior, mas isso não significa que o destino está traçado. O estilo de vida desempenha um papel gigantesco. Há pessoas com histórico familiar que nunca desenvolvem a doença, justamente porque cuidaram da mente e do corpo desde cedo. Por outro lado, há pessoas sem nenhum histórico familiar que desenvolvem demência porque negligenciaram a saúde cerebral. As pesquisas mais recentes mostram claramente que fatores como alimentação saudável, sono de qualidade, exercícios físicos regulares e estímulo mental constante são cruciais para proteger o cérebro. Ou seja, não é só uma questão de idade ou de azar, é sobre escolhas diárias que, somadas, constroem a saúde do seu cérebro. Agora pense comigo com calma. Você já reparou em alguém da sua família apresentando um desses sinais silenciosos? Talvez uma avó que sempre cozinhou bem e agora esquece ingredientes simples, como sal ou açúcar, em receitas que fazia de olhos fechados. Ou um pai que sempre foi extremamente organizado, controlava contas e documentos, mas agora não consegue pagar uma simples fatura no banco sem se confundir. Às vezes esses pequenos detalhes são ignorados porque pensamos, é só a idade, mas pode não ser apenas isso. Pode ser um sinal de que algo está acontecendo no cérebro, e aqui eu quero abrir espaço para você. Deixe nos comentários se você já passou por alguma situação parecida. Compartilhar essas experiências pode ajudar outras pessoas a identificar sintomas mais cedo e buscar ajuda no momento certo. O que para você pode parecer apenas uma história pessoal, para outra pessoa pode ser o alerta que faltava. E aproveitando, me diga também, desses 6 sinais que falamos, qual você acha que é o mais perigoso? É o esquecimento frequente que atrapalha o dia a dia? É o isolamento social que vai afastando a pessoa dos familiares e amigos sem que ninguém perceba? Ou são as mudanças bruscas de humor e comportamento que transformam completamente a personalidade de alguém que você ama? A sua opinião pode gerar um debate importante aqui nos comentários e até conscientizar mais gente sobre a gravidade desses sinais. Agora, vamos falar sobre algo que muita gente não percebe. Detectar esses sinais cedo traz benefícios gigantescos. Não estamos falando apenas de benefícios médicos, mas também sociais, familiares e até emocionais. Quando identificamos o problema cedo, conseguimos buscar atendimento médico especializado rapidamente, evitando que a situação avance sem acompanhamento. Iniciar mudanças na rotina que protegem o cérebro, como ajustes na alimentação, no sono, na prática de exercícios
e até no convívio social. Aumentar a qualidade de vida do paciente e da família, já que todos ficam mais preparados para lidar com as mudanças. Prevenir acidentes e situações de risco, como se perder na rua, esquecer o gás ligado ou confundir remédios importantes. Planejar o futuro de forma mais consciente, garantindo que a pessoa tenha cuidados adequados e dignidade em todas as fases. Mas há ainda um aspecto muitas vezes esquecido: o impacto psicológico. Quando o diagnóstico vem tarde demais, a família enfrenta dor, frustração, medo e até culpa. Culpa por não ter percebido antes, culpa por não ter buscado ajuda a tempo, culpa por não saber lidar com a situação. Isso gera sofrimento não apenas para o paciente, mas para todos ao redor. Por outro lado, quando a descoberta é precoce, o cenário é completamente diferente. A família pode se preparar emocionalmente. O paciente consegue manter mais autonomia por mais tempo, participar das decisões sobre o próprio cuidado e preservar sua dignidade. Saber que ainda é possível viver bem, com apoio, tratamento e adaptações, traz alívio e esperança. É como abrir uma janela de oportunidade no meio de uma situação difícil. E isso nos leva a uma conclusão essencial. Os sinais iniciais da demência são sutis, mas nunca devem ser ignorados. Pode parecer apenas esquecimento, pode parecer distração, pode parecer mudança de comportamento ligada à idade, mas muitas vezes não é. Perda de memória frequente, dificuldade de organização, confusão com tempo ou lugar, mudanças de humor, problemas de linguagem e isolamento social. Esses são os 6 principais alertas que devem acender uma luz vermelha. Então, se você identificar um ou mais desses sintomas em alguém próximo, não minimize, não pense é só cansaço ou é normal da idade. Procure orientação médica e inicie o quanto antes as mudanças de estilo de vida que podem fazer toda a diferença. E para encerrar este raciocínio, eu quero falar diretamente com você. Você já percebeu algum desses sinais em alguém da sua família ou até em si mesmo? Comente aqui abaixo. Essa conversa pode abrir os olhos de muita gente, pode levar informação para quem ainda não sabe e, principalmente, pode salvar vidas. Não tenha medo de compartilhar. Sua experiência pode ser a chave para que outra pessoa procure ajuda a tempo. E lembre-se, quanto mais falarmos sobre isso, mais pessoas estarão preparadas para agir cedo. Esses 6 sinais que vocês viram no vídeo de hoje devem ser levados muito a sério. São indícios de uma demência, são indícios do Alzheimer. E muitas vezes é nesse momento que é possível intervir ainda e você conseguir reverter essa situação 100%, por completo. Buscar acompanhamento médico e melhorar a sua vida de uma forma absurda. A informação é a sua maior arma contra o Alzheimer. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe para quem você acredita que vai se beneficiar desse vídeo, comente e curta. Não deixe de curtir e comentar, que é o principal para outras pessoas verem e tomarem ciência de que não é só eu que estou passando por isso. Se inscreva no canal para continuar recebendo essas dicas maravilhosas, dicas que podem mudar a sua vida de uma forma sensacional. E continue recebendo conteúdos para cada vez mais melhorar o seu aprendizado sobre a sua saúde, pois somos negligenciados muitas vezes e nos pequenos detalhes podem existir grandes diferenças em nossas vidas. Fiquem com Deus, até a próxima e Deus abençoe a sua saúde.